É isso aí. Mais uma vez, vocês acharam que eu não vinha mais? Ah, tá achando o quê? Acharam errado. O Luciano já chegou aqui quente já. A Priscila tá aí também. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O Luciano tá sempre on fire, hein? Eu tenho vários áudios seu aqui, Luciano, que eu não ouvi hoje. Hoje o dia tá bombando, tá on fire, como você colocou aí. Mas eu vou escutar agora à noite, Luciano, e eu respondo você, meu querido. Ó, o Rafael tá aí. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já acharam que eu não vinha mais, né? Só porque eu furei uma vez aqui. Não, não. Furei só uma vez. Porque semana passada. Essa semana começou já meio loucurinha. Mas semana passada tava loucuraça. Ó, a Glenda aí. Glenda tá sempre por aqui também. E aí, Glenda, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu. Não tenho roteiro hoje, hein? Hoje eu vou no freestyle aqui. Preciso até lembrar do tema. Qual que é o tema da live de hoje? Deixa eu ver aqui. O tema, se eu não me engano, é estudos e produção. Cara, me perdi aqui. Achei. Estudos versus produção. Ó, o Felipe aí também. E aí, pessoal, vocês estão bem? Como é que foi a semana aí de vocês? Semana passada eu não estava aqui, hein? Sei que muita gente ficou chorando aí, pô, o cara não aparece mais. Mas semana passada foi impossível. Semana passada foi uma loucura aqui. Mas agora estamos de volta à programação normal. A Pri tá apanhando do Photoshop. Não, logo logo você domina isso aí, Pri. Você vai ver que vai ser o mais tranquilo do processo aí, vai ser o mais fácil. Tá bom? A Glenda tá aí, o Rafael work. Cara, tava nessa, assim, work, muito work. Bom, né? A gente não pode reclamar de muito trabalho, mas tava puxado. Tanto que eu tive que parar aqui a live, não tinha nem condição de escolher um tema e devagar aqui com vocês. Mas estamos aí de novo aqui. Sempre, né? As coisas não param, ainda bem. Tem mais gente chegando. Guedes, ó, o Saulo aí, grande Saulo. Vamos lá, como é que vocês estão aí? Hoje eu vou abordar um tema aqui para a gente bater papo, mas é óbvio que eu preciso da Ateliers Cabiosa. Tudo bem, minha querida? É óbvio que eu preciso de vocês aqui, né? Ficar falando sozinho não vale a pena. Pelo menos uns comentários aqui no chat é importante. Esqueci de avisar a galera do Ilustra Pro que eu estou online e não custa mandar aqui um tô. Olha, tem que sair de cena aqui, hein? Tô online. Um segundo, galera. No Insta. Escrevi errado aí. No. Pronto. Galera. Vamos lá, vamos ver se alguém de lá entra, avisando o pessoal. Estamos aqui na nossa atividade. Ó, o Dan tá aí. Ah, o Danilo. Ô, Danilo, tudo bem, cara? Ó, galera do Ilustra Pro chegando. O Coruja tá aí. Maravilha, pessoal. Bom ter vocês aqui. Hoje liberou módulo, hein? Da parte. Ó, o Thiago tá aí também. Liberou módulo de pintura ali. Já entramos agora na pintura mesmo, né? Entrou valor tonal e entramos com propriedades da luz e da forma. Agora eu quero ver essa galera. Acabei de avisar, Thiago. Eu também esqueço. Eu preciso combinar com o Léo para o Léo ficar com os avisos. Senão eu sozinho aqui me enrolo. Então hoje liberou o módulo para a galera aí. Pra gente agora entrar mais forte na pintura. Ó, Danilo, quero ver agora você jogar luz e sombra naqueles seus desenhos, hein? Agora não tem desculpa. Jogar mais informação, mais vida lá nos seus projetos, tá bom? E aí, pessoal, como é que tá sendo a semana de vocês? Estamos aqui, chuvinha boa, friozinho bom também, para aliviar aquele calor. E vamos lá. Essa semana tem bastante coisa para acontecer. Já vou deixar um aviso aqui, no final eu falo de novo. Era para estar com o link aqui, mas logo eu solto o link para vocês. Teremos aí, olha só, um workshop de pintura digital online e gratuito, hein? Daqueles de passar 8 horas junto comigo, ó. 8 horas aqui, ó, inteiro, tá? Se fosse época de não pandemia, estaríamos aqui, ó. Tem espaço para colocar várias pessoas, mas
como estamos vivendo esse momento difícil, mas que daremos a volta por cima. Então a gente vai ter aí um workshop de pintura digital, uma imersão, tá? Quando? Se tudo der certo, a data é dia 13 de março. Eu vou botar link, vai ter inscrição, vai entrar em grupo de WhatsApp, todo aquele auê todo legal que a gente faz, tá? Vai ter certificado, material, tá bom? Então a gente vai passar aí um sabadão, prepara aí, guarda o sábado. Vamos passar um sabadão inteiro aí. Eu vou trazer uma parte, uma essência de dentro do Ilustra Pro, tá bom? Inclusive os alunos do Ilustra Pro estarão participantes, hein? Convidadíssimos. E aí a gente vai poder discutir a questão da pintura digital e aí a gente vai ter o processo inteiro, não só da pintura, mas a gente vai ter falar da parte de organização, o que estudar, como estudar. Então a gente vai fazer uma imersão, tá bom? Realmente vai ser um dia inteiro, paradinha básica para almoço, um cafezinho ali, mas a gente vai fazer um negócio bem legal, tá? Onde eu consigo entrar? Ainda não tem o link, Rafael. Vai ter o link logo na bio aqui, do próprio Insta, tá bom? Fica de olho esses dias, se tudo der certo amanhã, já está o link na mão, para vocês se inscreverem. Beleza? Então, daqui 2 semaninhas ali, vendo no meu calendário, teremos aí um workshop, uma imersão aí de pintura digital. Ó, o Wellington aí também. É isso, pessoal. Vamos continuando com os nossos conteúdos. Hoje a ideia aqui é de trazer umas discussões com vocês, que é algo que eu percebi acontecendo lá no grupo dos alunos do Ilustra Pro, tá? E achei que é uma coisa interessante trazer em aberto para todo mundo e reforçar para a galera do Ilustra Pro também, para os alunos da academia também, que é essa relação de estudo e produção, tá? Da gente entender um pouquinho das diferenças de uma coisa e de outra e também como elas se misturam e como a gente também separa, tá? Esses processos, tá? Porque o que é mais comum de acontecer na vertente, quando eu falo de alunos que estão produzindo, como por exemplo, a gente está estudando fundamentos, a base da estrutura do desenho, fundamentos de pintura digital, e aí não vou dizer que é um erro, mas é algo bem comum dos alunos, não só dos meus alunos, eu estou falando alunos no geral, alunos de arte, né, quando estão estudando esse meio que a gente está aqui da ilustração digital, ficarem focados totalmente no fundamentos, na produção dos exercícios e esquecer que de vez em quando a gente também precisa produzir, né? É curioso que quando uma pessoa está fora do sistema, não é sistema acadêmico, mas vamos colocar aqui um sistema acadêmico no sentido de estudos de fundamentos, da estrutura do desenho, estrutura da pintura e tudo mais. Quando ela está fora, o que ela mais quer fazer é criar. Então ela quer fazer as suas produções, né? Vamos entender a produção aqui então como uma criação. Então quer lá, putz, eu tive uma ideia super legal, eu preciso botar ela no papel, preciso botar ela no computador, e essa ideia, se você não tem uma base de um mínimo de estrutura do desenho, da pintura, do 3D, do que envolve a arte visual aqui, que é a nossa conversa, você tem uma ideia mirabolante, maravilhosa, só que você não consegue levar ela para concretizar. Ela está aqui no mundo das ideias, no plano etéreo, e aí na hora que você fala, vou trazer ela para o papel, para o computador, você não tem o ferramental para isso, e aí você se frustra porque é o que muita gente fala assim, nossa, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas quando eu levo para o papel, eu levo para o computador, ela não sai. Então, aí o problema tem a ver com o conhecimento dessas estruturas que a gente chama de fundamentos, né? Até às vezes meio chato, fundamentos, mas é a base, né? A base. Conhecer o mínimo da construção do desenho, da construção da pintura, da construção do 3D, é a base para você construir algo, né? Dentro da arte visual, no sentido de arte figurativa, né? Nessa arte que a gente constrói algo que se assemelha ao mundo ao nosso redor. Mais gente entrando, Rodrigo, Leonardo, salve, galera. Então tem essa questão, quando não tem o perfil de aluno, tem essa criação mirabolante que não executa. Aí, às vezes acontece o oposto. Quando a pessoa ela adentra um curso, ela começa a estudar fundamentos por conta, ela começa a pensar nessas bases, né? Então, na perspectiva, na anatomia. Muita gente, quando fala de desenho da figura humana, já fala em anatomia, e aí fica lá um tempão estudando anatomia.
ou as formas, ou luz e sombra, ou cores, e aí começa um processo de entender como que as coisas funcionam. Pô, a luz bate aqui, ela projeta a sombra aqui, e aí tem um material que faz um brilho, outro tipo de material, e assim por diante. Só que aí tem um lado oposto também. Começou a estudar muito fundamentos, esquece um pouco de produzir, né? Acaba produzindo só coisas relacionadas ao que está estudando. Estou estudando luz e sombra, então estou sempre numa base teórica e prática da luz e sombra, só que aí eu esqueço que eu posso pegar aquilo que eu aprendi e jogar numa criação minha, jogar em algo diferente do que aqueles estudos mais simples, tá? Então acho que são 2 pontos aí que vale a pena vocês levarem em consideração de, se você ainda não tem uma estrutura, uma base e está com dificuldade, então você precisa aprender um pouco dessas bases para começar a produzir. E ao mesmo tempo, você que já produz e está estudando a base, lembre-se que você pode e deve criar coisas diferentes, tá? Tem até um método que eu já citei isso várias vezes na aula. Ele não é o criador, mas ele sempre aborda isso em workshops, palestras. O próprio Mike Azevedo, né, para quem não conhece, é um cara de pintura digital talentosíssimo, que ele mostra nos estudos preliminares dele lá, de uns anos atrás, quando ele estava começando, que ele brincava no sentido carinhoso de dizer, de produzir arte, tá? Então ele brincava de fazer um estudo de reprodução de um rosto, de um cenário, de um elemento, e depois ele tentava pegar alguma informação que ele aprendeu e levar para uma criação. Por exemplo, então aqui vocês estão me vendo, tem uma paleta de cor mais quente aqui do meu rosto, tem uma parede cinza de fundo, uns marrons por aí, uns vermelhos. Então aqui tem uma paleta de cor. Então de repente vocês fizeram aqui o meu rostinho com o meu cenário, deu lá uma situação de ilustração de pintura. E aí você pode pegar algumas condições do que você está vendo aqui e levar isso para um outro exercício, um outro estudo, uma outra algo que você esteja criando, com de repente essa paleta de cor, cinza, vermelho, marrom, um tom de pele, tá? Então, de repente, isso aqui virou a sua paleta de cor e, cara, você vai criar uma coisa totalmente diferente. Ou algo similar, mas botando o seu lado criativo para funcionar. Tá? Ou você poderia pegar a estrutura de um cara de barba e de óculos e, da mesma forma que você estudou isso de observação, você vai lá e, cara, é um outro cara de barba, é um outro cara de óculos, e aí você brinca com as formas e cria o seu personagem. Tá? Então, é um jeito que é bem didático, é bem interessante de pensar, de trabalhar o que você está observando, os seus estudos, os seus fundamentos, e você está levando para um lado criativo, tá bom? Porque a gente tem que tomar um certo cuidado, é importante os fundamentos, a base, tudo é importante, mas a gente, num primeiro momento, é bem importante, tá? Num segundo momento, a gente precisa dar uma vazão também para o nosso tipo de criação, independente da linha que você esteja atuando. Tá? Então, se sua ferramenta é o 3D, em algum momento você precisa criar alguma coisa. Se a sua ferramenta é o 2D, a mesma coisa também, né? Criar algo juntando aqueles fundamentos. Então, aí você faz um jogo entre estou nos fundamentos, estou estudando fundamentos, estou criando algo baseado no que eu já estudei dos fundamentos, e aí eu vou brincando com criação e um estudo mais objetivo. Criação, um estudo mais objetivo. Tá? Então, esse é né, posso dizer que deu um super resumo aqui na história do estudo versus produção. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto de entender aí essa relação do que é um estudo, de como eu posso estudar e o que é, por exemplo, o meu lado criativo juntando com os estudos, tá? Para a gente não ficar só teórico ali, focado nos estudos, tá bom? Vou tomar uma água aqui enquanto eu vejo. O Breno está perguntando se eu faço animação. Cara, eu já me envolvi com animação, mas não faço, tá? A Diene tá aí, olha só, Diene, tô aqui, hein, fazendo as lives. O Lost Boy tá aí também. Cara, eu já me envolvi com animação, fazendo parte de pintura, já fiz até umas cenas meio frame a frame, assim, que foi um projeto bem interessante, que, aliás, eu estou devendo um monte de projeto que eu tenho para postar aqui no Instagram, tá? Eu fico postando só as aulas, as lives, mas eu tenho aqui já separado aí pelo menos uns 5 projetos para postar aqui para vocês verem, fora uma infinidade de outros que está até no HD externo,
coisa bem antiga, que eu preciso colocar para vocês verem um pouco aí do meu trabalho. Tá? Uma coisa que eu falo aqui da ilustração digital, porque é um elemento que ele está dentro do que eu faço, tá? E como eu tenho esse público que primeiro era por causa da pintura digital, depois começou a entrar gente também por causa do desenho, eu adotei a ilustração digital como tema, né, que nos liga, eu sempre falo isso, tá? Mas eu não faço só ilustração, né? Na verdade eu faço um monte de outras coisas, e aí eu me olho mais, falando já até de mercado, como um cara de produção, tá? Então, o que que é? O cara que, cara, preciso fazer tal coisa, você faz? Beleza, eu faço. Ó, precisa fazer outra coisa, eu também faço, tá? O que que isso tem de diferente é que eu acabo não sendo um especialista em uma coisa só, ou um estilo só, e eu acabo sendo um cara mais generalista, que eu faço um pouco de cada coisa. Tem seus prós e contras, tá bom? Seguir ambos os caminhos. Mas eu gosto de ser mais generalista, tá? Eu tenho uma coisa de quando eu fico muito tempo numa coisa só, eu canso. Então eu preciso ter essa coisa mais maleável de estar de um projeto para o outro, assim. Às vezes é um projeto de um jeito, aí outro projeto de outro. Se isso acontece ao mesmo tempo, cansa, tá? Então às vezes eu tenho uns estresses aí de leve. Mas quando eu saio de um para entrar em outro, eu gosto de fazer coisas diferentes, tá? Deixa eu ver quem entrou aqui. Rafael, Juliana, Júnior. O Breno esperando o link do curso. Cara, nem te conto, mas eu vou te mandar. Eu vou te mandar, Breno. Não esqueci de você, não, tá? O Eduardo Monteiro, R. Freitas, maravilha. Então vamos lá, continuar aqui a ideia do estudos versus produção. Deu até calor agora. Nossa, começo a falar, tô morrendo de frio. Aí eu começo a falar, pronto, já esquenta o motor. Vamos lá. Outra coisa interessante, um outro ponto aí para se abordar dessa relação de estudo e produção, tá? Estudo versus produção. É interessante, essas coisas elas se misturam, tá? Mas é interessante entender muitas vezes o estudo como estudo, tá? O que é o estudo como estudo? Quando a gente fala, vou fazer um estudo de desenho da cabeça, ou eu vou fazer uma pintura de um estudo de um cenário e vou pintar. Geralmente já está embutido na nossa... Dani da Pigmento tá aí, Dani. Tô aqui fazendo as lives, hein? Quero saber das suas lives também, hein? Vamos lá. É interessante, assim, quando a gente fala do estudo, ele meio que já está embutido, isso eu estou olhando de uma forma bem genérica, isso é bem comum de acontecer, o estudo ele está meio que embutido nele a realização de uma imagem. Então eu vou fazer um estudo de uma paisagem, já automaticamente pressupõe que eu vou fazer a imagem do começo ao final e sair a paisagem. Ou eu vou fazer o estudo de um retrato e vai sair do começo ao final o estudo de um retrato. Tá? Então isso sim é um estudo, está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas eu também posso fazer um estudo, por exemplo, de fazer um retrato, mas não me preocupar com o resultado final. E eu fazer estudos, por exemplo, de medição, de entender a distância de um olho para o outro daquilo que eu esteja observando ou que eu esteja criando. Né? Eu posso fazer um estudo de luz e sombra solto para eu entender a volumetria de um rosto, de um objeto. Eu posso fazer antes de fazer uma pintura de uma paisagem, lá eu posso fazer um estudo dela, de olhar para ela e falar assim, olha só, tem uma sombra, a luz do sol ali, e fazer uma coisa mais solta, para eu percebendo detalhes daquilo, ao invés de eu simplesmente escanear aquilo e querer reproduzir, querer já criar em cima. Tá? Então o estudo ele também funciona dessa maneira. Nem sempre é uma imagem do começo ao final. Às vezes é uma imagem que você até abandonou. Você começou ali, fez um pouco, estudou um pouco de mistura de cor, chegou uma hora e falou, beleza, tá, já deu aqui, não vou continuar, não tenho essa intenção. Para que a gente não fique sempre preso a produzir uma imagem do começo ao fim. Tá? Outra coisa que é legal de pensar em estudo é assim, cara, vou desenhar essa garrafa aqui, de repente eu posso desenhar e fazer anotações. Olha, eu percebo que o material preto sobre uma luz fria e pelo material da garrafa ser brilhante, eu vejo que os reflexos são bem recortados. Eu anoto isso.
Eu vejo que no material de plástico mais fosco, o reflexo já não é tão recortado assim. Ó. Vocês veem o reflexo aqui bem difuso, ou seja, ele não está como se fosse algo mais espelhado como essa superfície preta. Eu vou lá e anoto, né? Sei lá, transparência do plástico, blá, 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 blá. Tá? Então isso também é um estudo. Tá? A gente sair um pouco dessa pressão de que todo estudo tem começo, meio e fim e é super bonito. Não, aí você já está criando um todo, né? Você tá, é um estudo sim, mas você está já preocupado até com o resultado final. E aí eu vejo isso muito com os alunos, né? Tá ali produzindo e está sempre buscando o final da imagem ali. E é importante entender que rabiscar é importante, dar umas pinceladas toscas ali é importante, seja na tinta, seja no digital. A Daniele que está aí da Pigmento, pô, vai mexer com aquarela, pô, faz as misturas para até conhecer e dominar aquilo, vai errar bastante, né? Vai misturar, vai testar umas coisas, umas cores lá que de repente nem fica interessante, mas vai lá e experimenta, né? Até achar soluções que essas experimentações vai trazer, você fala, pus, ó, pus ali o roxo com sei lá o que, ficou bonito, na sombra. Então aí você, desses seus estudos, né, desses seus esboços, rabiscos, manchas, você começa a criar soluções, tá? Então é importante também olhar o estudo por essas outras duas óticas, não somente da imagem completa, mas de você rabiscar mais, fazer mais solto, sem a preocupação da finalização, e também um tipo de estudo com anotações, né? Anota, escreve, tá? Eu sempre mostro aqui, tá cheio de coisas, não sei se vai dar, mas eu tenho um caderno gigante aqui que tudo que eu paro para estudar de outras linhas, fora a arte, tá? Cara, tô aqui com o caderninho, anotando, depois eu bato o olho, eu consigo entender aquilo que eu estava estudando e eu posso, óbvio, levar isso para a arte também, tá? Então pensem no seu estudo também de forma mais solta, para não ter a preocupação de sempre produzir uma imagem final, tá? Então acho que esse já é um ponto aí para a gente lidar com a questão da produção. Vamos ver aqui o que vocês estão falando, comentem aí. A Juliana tá aí, o Álvaro, salve. O Léo está fazendo isso nos exercícios, mesmo sabendo, eu acabo me descontrolando e quero finalizar. É natural, tá? A gente quer terminar uma imagem, a gente quer ter ela pronta, nada de errado com isso, desde que a gente saiba que a gente pode sim também ser mais solto, explorar mais, tá? Essa semana acabei fazendo muito pouco por conta disso. Tá lá, o Saulo falou, o erro faz parte do aprendizado, total, tá? Olha só, até minha mãe tá aqui na live. Oi, mãe, tô aqui, ó. Falando com todos. Voltando aqui. Então é isso, como o Saulo falou ali, o erro faz parte do aprendizado, o erro faz parte da vida, né? É bom que a gente erre e depois vá consertando ali, né? Não precisa ficar errando sempre. Mas na arte, entender que o erro ele é uma exploração, né? Você fez lá uma pintura que não deu certo, tudo bem. Olha para ela, entende o que não deu certo, vai para a próxima e assim por diante, tá? Vamos lá, o Álvaro está perguntando aqui, existe um lugar vazio no mundo para eu pegar de referência para cenário? Tipo o cenário de Shadow of Colossus? Cara, você tem que procurar paisagens, né? Eu entendi o que você quis dizer, cenários abertos, sem informação. Cara, você tem que fazer uma pesquisinha aí, tá? Procura por termos em inglês, ajuda, tá? Em vez de paisagem, usa landscapes. Então você vai começar a achar. Uma coisa que eu percebi, olha só que louco, né? Eu utilizo de navegador ou Firefox ou Chrome e o Windows tem o famigerado Microsoft Edge, que acho que uma hora vai sair, que não é bom. Só que no Microsoft Edge eu percebi que eu estava pesquisando cenários e ele estava achando coisas mais interessantes e com a mesma paleta de cor. Isso estava me ajudando no trabalho que eu estava fazendo, tá? Mas, cara, tem que pesquisar bancos de imagens, internet, Google, de você... Às vezes você não vai achar exatamente aquilo que você precisa do jeito que está na sua cabeça, mas você vai achar coisas próximas que te auxiliem, tá? O Pinterest também é muito bom para procurar imagens que tem a ver. Você vai achar uma e ele vai começar a te mostrar várias parecidas, tá bom? Então, uso o Pinterest aí para suas imagens, tá?
E você pode pegar os próprios cenários do jogo aí, do Shadow of the Colossus, e, cara, usar eles como referência. Tá tudo bem. Você pode usar eles como estudo, tá? Para você entender, tá bom? Aí entra assim, cara, que tipo de... Tenta procurar de forma geográfica que locais do planeta poderia ter aquele clima, sabe? Isso é interessante da gente entra como estudo, né? A gente ficar pensando não só aquilo que vem e a gente vai achando, tá? O Júnior falou que tem dificuldade fazendo anotações. Cara, tem que usar a ferramenta, o recurso, os estudos da melhor forma que te ajudar. Não adianta eu falar para todo mundo pegar um caderno e anotar, porque tem pessoas que não vão se dar bem com isso. Tem pessoas que fazem anotação de forma visual, né? Rabisca, pinta, tá bom? Tem que ver o que funciona para você. Ó, o Moisés está aí, fala Moisés. Ó, o Leonardo já deu uma dica aqui, procura Utah no Google. Então, de repente, Utah pode ter um lugar que lembre Shadow of the Colossus. Ó, o Igun Jorge está aí, meu querido, tudo bem? Só nas cartinhas, hein? Só no tarô. Vamos lá, continuando. Então a gente falou de estudo. Agora a produção. Produção a gente pode encarar como uma produção que eu possa executar como um trabalho mesmo, ou eu posso encarar um estudo talvez um pouco mais adiantado, um pouco mais finalizado, como uma própria produção, tá? E aí vem um ponto que é interessante, que pode contradizer um pouquinho o que eu falei. Às vezes um estudo seu, mesmo inacabado, ele pode entrar no seu portfólio, tá? Isso é uma coisa que eu vou começar a falar cada vez mais para os alunos, o Daniel posta, o Saulo é um cara que posta os estudos, e tem uma galera que não posta. Galera, os estudos que vocês fazem, seja no Ilustra Pro, seja de qualquer outro curso, eles entram sim como um portfólio de vocês. Claro, se você já é um artista, já tem uma movimentação, vez ou outra é legal para um estudo. Se você está construindo as coisas, não tem problema nenhum colocar estudos, tá? Mesmo um profissional, eu posso pôr meus estudos aqui, não tem problema nenhum. Eu vou colocar lá que são estudos, tá? Porque é legal você criar um movimento, as pessoas verem que você está produzindo, você mesmo, na hora que a gente posta, querendo ou não, a gente está fazendo um histórico daquilo que a gente produz. E aí isso fica interessante, porque depois você vai vendo uma evolução, tá? Muitas vezes, se a gente só faz e salva, cara, você não vai bater o olho da mesma forma como você olha uma rede social, tá? Então, postar é interessante para isso, para você ter um movimento, você mesmo ver que você está em movimento e você mesmo começar a perceber que você está evoluindo, tá? Porque senão fica aquela sensação do estudo e parece que não está indo para frente. Às vezes é uma percepção errada. Às vezes você está indo para frente, mas você não está percebendo. Tá? Então, o fato de postar no Insta, você vai ver um histórico com o passar do tempo e você vai perceber uma evolução no seu processo do momento que você está sempre produzindo. Tá? Aguinha aqui. Podem comentar aí. Comentem ou perguntem, tá? Ó, o Rafael tá aí também. O Léo. E voltando na produção, tá? Então a produção também ela pode ser, aí vou falar na ótica de trabalho. Então eu estou fazendo um trabalho, é a minha produção, né? Dentro de uma produção, o processo criativo, o processo técnico, ferramental, ele também ele se apoia naquilo que você produz como estudo. Aqui que eu quero dizer com isso? Quando eu pego um trabalho, tem trabalhos que ele tem certinho um começo, meio e fim. Comecei, continuo, evoluo e termino a imagem. Tem trabalhos que não. Tem trabalhos que a coisa ela tem um caminho, ela tem um destino, ela vai chegar num local, porém ela às vezes tem altos e baixos. Ela começou bem, daqui a pouco você olha, fala, não tem nada a ver, e você volta atrás, às vezes você até entrega, eu tenho a tendência do tipo de trabalho que eu faço, eu vou mostrando previews, né? Eu chamo de preview, tem gente que chama de advance, enfim, tem vários nomes, mas é um preview de que pé que tá, ó, cheguei aqui, ó, dá uma olhada, vê o que você acha, para ter o feedback com quem eu tô prestando serviço, né? Às vezes eu estou fazendo indo para uma linha que o cara pode falar, não, você está saindo fora do eixo, né? Então eu vou sempre mandando prévias, né, de mostrar. Porque isso também alimenta, isso dá um refresh na minha cabeça de vir feedbacks. Isso me ajuda bastante, tá? Mas, às vezes, o processo ele é meio truncado. Começou bem, caminhou para um lugar que não tá bom, aí você volta para uma versão anterior, tá?
Então, o legal de quando a gente se coloca para estudar e produzir, desenhar, pintar, fazer 3D, o que seja, o seu processo do seu estudo ali, falando diretamente até para os alunos aqui, o seu processo de estudo, ele é o mesmo jeito que você depois vai fazer o seu trabalho, tá? É claro que você vai ficando melhor em algumas questões, você vai patinar menos, mas ainda assim o processo criativo ele é orgânico, tá? Tem alguns trabalhos que são mais lineares, começo, meio e fim, tchau, numa só você termina. Aí tem a ver com qualidade, que é necessária, tem a ver com prazo, vários fatores, né? Tem a ver com a proposta daquele trabalho. Agora, tem trabalhos que fica um negócio ali que é como se fosse um ser vivo, que vai tomando uma forma, às vezes não é a forma que você quer e volta e mexe, tá bom? Então, de novo, você ter essa dinâmica de entender os seus estudos também te ajuda a produzir, né? Um exemplo de que onde os estudos me ajudaram na produção e vice-versa, né? Eu por muito tempo fiz os storyboards, tá? Então, storyboard é um tipo de trabalho, eu fazia a pintura deles, onde você tem que entregar rápido, você não tem muito tempo. Consequentemente, a qualidade é mais baixa porque o produto não exige, tá? Pela questão do tempo e pela proposta do produto. Ele não é uma pintura de uma ilustração, ele é a cor ali, a luz e sombra, o clima, ele vem pontuar a sua cena, vem pontuar a história, tá? Então, assim, o fato de eu dedicar tempo da minha vida estudando colorização, que era o que eu fazia antigamente, que é a pintura, me permitiu que quando eu fui para o storyboard, eu comecei a pegar o ritmo porque eu já sabia como fazer, porque eu já estudava ali como lidar, por exemplo, com o meio digital, arquivo, layer, pincel, borracha. Então aquilo dos meus estudos já começou a alimentar o meu trabalho. E aí a consequência é que quando eu fiquei muito tempo fazendo esse tipo de trabalho, eu ganhei, por exemplo, velocidade. Então eu conseguia resolver, tirar soluções rápidas para que eu pudesse produzir. Tá? Então isso também, a ideia de como o estudo alimenta um trabalho e como você vai evoluindo esse processo. Tá? Isso acabou influenciando, bem ou mal, para a minha dinâmica de trabalho de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou de fazer as coisas mais rápidos e às vezes com uma qualidade um pouquinho mais baixa pela necessidade daquele tipo de trabalho. Tá bom? O Lira Dog aí, meu querido, tô aqui. Bom ter você aí, hein? Vamos lá para as nossas lives. Semana passada não teve, mas agora estou aqui. Deixa eu voltar aqui e ver umas perguntinhas aqui da galera. Vamos lá. Postar os exercícios tem... o Leonardo falando que postar os exercícios tem motivado mais. Nos outros cursos que tentei, não fiz isso e desanimei. Também o fato de fazer uma coisa diferente por semana pode ter influenciado. Mudar a temática é bom, né? Dar uma animada. Por mais que a gente nem sempre fica pulando de temática resolve, às vezes a gente precisa ficar mais tempo na mesma temática, né, para evoluir, mas o lance do postar é isso, cara, você vai sentindo um processo evolutivo, mesmo que seja pequeno, você vai percebendo isso, tá? A Pri, por isso pediu para não apagar as artes velhas, exatamente, a Priscila perguntou que ela queria deletar tudo do Insta dela, deixa lá, não tem problema. A hora que você tiver as suas artes melhores e subindo, você pode olhar para umas mais antigas e fazer uma faxina, tá bom? Mas agora não faz sentido. É legal você ter isso como comparativo para você, tá? O Saulo falando aqui, ó, postar os estudos ajuda a gente a querer continuar estudando, incentiva as pessoas que acompanham a estudar também. Maravilha, o Saulo está numa evolução muito boa. O Álvaro está falando, como é o sistema de sugestão de ideia em uma produção de filme, jogo, etc. Se eu tiver alguma sugestão de história de personagem, eu tenho que calar a boca, porque eu sou só o cara dos desenhos de cenário. Cara, vamos lá. Você tá falando da relação de criatividade e da relação da execução, da produção do trabalho mesmo, né? Cara, não é tão a ferro e fogo assim, tipo, veio uma ideia, desenhe o cenário de uma praia. Então, essa é a ideia. Você está lá executando a sua ideia e, de repente, você teve uma sacada de que eu vou colocar uma árvore aqui onde não tinha. Cara, é um pouco relativo falar, então estou tentando criar um contexto para ficar mais fácil da gente entender e explicar o meu ponto de vista diante disso. Cara, depende bastante assim.
Se o roteiro da parada que veio dessa praia já tem, ó, a praia tem 3 coqueiros, um baú de tesouro, uma cadeira de praia, brinquedinhos de crianças na areia e um menininho, cara, você vai ter que criar isso. Se você é o cara que desenha o cenário, já está no seu processo criativo pegar o roteiro e transformar ele numa imagem, com os elementos pedidos, porque esses elementos pedidos, por algum motivo, por algo, eles têm algum motivo de estar ali, a princípio, tá? Dentro daquele contexto, dentro daquele roteiro, dentro daquele jogo, dentro daquele filme, tá bom? Então foi pedido para você fazer. Agora, eu vou jogar por uma dinâmica maior, né? Para games. Cara, em games vai ter uma equipe razoavelmente pequena de produção de concept que vão estar lá desenvolvendo várias ideias. Então eles não vão fazer uma praia, eles vão fazer várias, até ter elementos, aí entra assim a sua criatividade de, cara, eu fiz uma praia de um jeito, o outro cara fez de outro, e aí tem um montante ali que os caras, o diretor de arte, o diretor do filme, o diretor do game, vai olhar e vai pontuar, isso sim, isso não. Tem um documentário, mas eu acho que ele é meio antigo, não sei se é fácil de achar no YouTube, que ele era do Star Wars, lá, do terceiro filme da trilogia do meio. Não é da trilogia antiga, não é da trilogia nova, é da trilogia ali, quando teve os remakes, que teve lá o desenvolvimento do Darth Vader, tinha o Jar Jar Binks, deixa eu lembrar aqui, peraí. Filmes Star Wars. Vamos ver aqui se eu lembro. O Ameaça Fantasma, não. O episódio 3. Eu acho que é o episódio 3, eu posso estar enganado. A Vingança dos Sith. Talvez seja do episódio 3, de 2005 esse filme. Tem um documentário, tem um making of, que ele mostra a galera de produção de concept, os caras, acho que devia ter uma parte digital, talvez tradicional, não, acho que era tudo digital já. E eram os caras top lá, até super conhecidos na indústria. E aí a galera produzindo arte em cima de arte. Eles montavam, primeiro tinha nas paredes, né, as artes, e eles montavam uns livros com todas as artes, tipo um álbum de fotografia, tá? E aí, é muito louco, assim, porque o cara chegava lá com aquela arte, chegava o George Lucas lá, que é o diretor do filme, e ele começava assim, isso tem no documentário, tá? Ele vira tipo, não, 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 sim, aí o cara colocava um post-it no sim. Aí ele vira não, 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 sim, post-it no sim. Não, sim, não, 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 sim. Então o que? Ele como diretor, ele tem na cabeça dele a visão dele, independente se é boa ou se é ruim, ele tem na cabeça dele a visão que ele quer pro filme. Então o simples fato de ele bater o olho em artes, ele não vai julgar, o Álvaro fez uma arte linda. Não, cara, ele tem que olhar de forma objetiva. Isso faz parte, isso não, isso faz parte, isso não. Então ele faz essa seleção do que entraria, o que seria desenvolvido daquele ponto em diante, tá? Então aí entra uma produção bem grande para ir ser tipo um funil, tá? Entra aqui um monte de arte que vai afunilando, até chegar no contexto final do filme, tá bom? Então, falando de uma produção de média para grande, tá? Então, cara, assim, não se apegue nesse, eu sou o cara que eu tenho que ficar quieto, eu tenho que calar a boca. Não, cara, se você está no processo criativo, a sua opinião, ela condiz, ela tem espaço, né, para você sugerir, olha, já aconteceu de trabalhos onde me pediram algo que eu falei assim, vamos deixar isso um pouquinho menor, que está muito grande o que vocês estão pedindo, vamos deixar um pouquinho menor que vai funcionar melhor. E aí aquilo foi atendido. Tem outros casos que não, tem outros casos que você faz o que foi pedido, tá bom? O que é importante, e aí tem o Lira Doug, o Doug para falar, tem um monte de cara que entende de ilustração, de processo criativo. Cara, é a gente entender que existe o nosso lado artista e existe o nosso lado prestador de serviço, tá? Eu posso chamar, fazer uma comparação que pode parecer banal, mas, cara, eu acho que tá na mesma linha. Eu posso chamar um eletricista aqui e o cara fala assim que o melhor é ele puxar uma canaleta passando por aqui e vindo para cá para trazer uma lâmpada. E de repente fala, não, cara, eu quero aqui, no meio, aqui, uma canaleta no meio da parede. E ele vai falar assim, não, cara, a gente vai fazer uma canaleta lá em cima que ela vai ficar invisível. Eu falo, não, eu quero no meio. Então, aí o que ele vai falar?
não trabalho mais. Eu não... Ele provavelmente fala, beleza, você quer no meio, ele vai fazer no meio. Tá? Então, prestação de serviço tem um pouco esse lado. Às vezes você tem o conhecimento artístico, você pode ter um conhecimento de composição, de cor, de entender o que funciona melhor, mas o cara pode falar, não, cara, tem um motivo X ou é porque ele quer. E aí, tudo bem, você faz e entrega, tá bom? Cuidado com, nesse tipo de trabalho, nessa linha filosófica profissional, cara, quanto mais você se estressar com essas coisas, mais o trabalho vai ficar difícil, tá bom? Então não olhe para essa ótica, vou calar a boca porque eu tenho que ficar quieto. Não, mas é entender que tudo bem, é uma exigência daquela criação, ou aqui não deu para eu ter uma voz mais ativa, talvez no próximo eu tenha, e assim por diante, tá? Nossa, vamos ver se tem mais aqui. O Saulo está falando que uma dica é estudar com um grupo de estudo, isso é massa. Vamos lá, o Doug. Já falei aqui do cenário. Lara Mello. A Glenda. Eu sinto que ao praticar várias vezes o mesmo exercício, à medida que pratico, encontro alguns atalhos. Isso aumenta o ritmo gradativamente a cada novo exercício. Legal, Glenda, é bem isso mesmo, tá? Essa repetição, às vezes ela é meio chata, mas essa repetição ela tende a tornar aquilo mais fácil. É que nem fazer um bolo, né? Eu nunca fiz um bolo de cenoura. Eu peguei uma receitinha na internet, fiz lá o bolo. Putz, aí saiu ruim, aí saiu muito doce. No próximo, eu falava, vou pôr um pouquinho menos de açúcar. Aí eu vou lá, faço o bolo. Ficou bom, mas a massa, não sei, a massa está dura. O que deixa a massa dura? X. Então, na próxima vez, eu tiro um pouquinho do X. E aí vai chegar uma hora que, se eu insistir naquilo, né, a tendência é que eu fique melhor no bolo de cenoura e a coisa funciona melhor. Até a hora que aquilo já está no meu sistema, que eu não preciso de receita, não preciso de nada. Eu vou no feeling, até se mudar alguma receita, algum ingrediente no meio, eu consigo conduzir porque eu estou familiarizado com aquilo, tá? O Jeff Arts, o Emerson, a Shairin tá aí, minha querida, tudo bem? Ó, tem uma galera entrando, hein? O Emerson Ilustrar disse, prostitutas da arte. Cara, também não é pra tanto, né? Eu acho que é assim, cara, é um assunto complexo, tá? Porque se você também botar um monte de artista junto para desenvolver algo, cara, vai ter momentos que vai ter diferenças criativas. E aí quem que tá certo? O artista A ou o artista B? Cara, às vezes é uma diferença criativa. Às vezes eu quero o amarelo e o cara jura que o vermelho é melhor e a gente fica naquele impasse, né? Então, quando você é um profissional e a princípio seria o cliente te contratou para você resolver um problema e você pega toda a sua experiência e fala que está resolvido o problema. Porém, ele pode falar que esse seu problema deveria ser azul e não verde. E aí, cara, entra numa questão de que qual é o mérito de ter um embate, de falar que não, o que eu fiz é o importante ou é o melhor, não a sua visão que está errada. Tem visões que são muito ruins e, cara, tem visões que fazem parte de um contexto do projeto. E é isso, entendeu? Isso é para qualquer coisa. Você tem o caso de um eletricista que é algo básico, algo simples, mas é isso também. O cara traz a experiência dele e eu, na minha cabeça, eu não quero que resolva daquele jeito, tá? Às vezes acontece o contrário, vou falar de eletricista. Aqui, a saída do estúdio é lá, tá? Lá na porta. E aí o cara colocou o interruptor aqui. Então, tipo, você desliga a luz tudo no escuro e você vai embora, em vez do interruptor estar lá. Então aqui foi um erro de visão do cara, né? Por quê? Porque aqui tem uma porta lateral que não se usa, mas ele, na cabeça dele, assumiu que a gente usava essa e não aquela. Então aí houve um erro de projeto e depois, para não mexer numa série de coisas, ficou, tá vendo? Então aí entrou o profissional, ele teve uma visão que estava errada, né? Mas aí faltou informação para ele e ele executou e o projeto ficou desse jeito, tá bom? Então aqui teria que ter uma alteração no projeto. Eu tenho que falar, não, apaga esses fios aqui e joga eles lá e coloca eles lá, tá? Então, cara, a minha experiência não me traz mais essa questão de prostitutas da arte. Eu não tenho mais isso não, tá? Agora, é óbvio, né? Se um projeto muda,
aí você faz e muda, aí você faz e muda. Puta, aí chega uma hora que fica chato. Porque aí, ou das duas uma, ou é uma indecisão por parte de quem está coordenando o projeto, quem pediu o projeto, ou às vezes é um problema seu, às vezes pode ser um problema meu de não estar conseguindo chegar no resultado X, no que as pessoas estão buscando. Tá? Já aconteceu comigo, é bem raro, mas já aconteceu de projeto onde o ideal do projeto era até estar sendo feito em 3D, e aí a opção de ter feito em 2D não foi uma boa, porque não gerava o visual que era necessário, tá? Dentro do prazo que se tinha. Tá? Tanto que o projeto patinou, me entreguei sem concluir, aí chamaram um cara de 3D e aí conseguiram, obviamente, chegar no resultado que eles queriam, porque tinha a ver com 3D. Tá? Então tem dessas, o mercado tem dessa e a experiência acaba fazendo isso com a gente. Vamos lá. Ó, o Elias está aí, grande Elias. Não interferindo na criatividade, talvez seja egoísta. Eu seja egoísta com o meu conhecimento, o erro meu. Vendo assim, beleza, eu tenho que ser um solucionador. Cara, eu gosto de ver dessa forma. Ela pode ser um pouco. Como é que eu posso dizer? Não é me colocar para baixo, não é baixar o meu ego, mas cara, assim, se alguém me chama é para resolver um problema e eu vou levar a minha experiência para resolver aquele problema. Se por algum motivo existe uma alteração daquilo que para mim era a solução do problema, mas precisam que seja de uma outra maneira, ainda assim eu sou um solucionador do problema da pessoa, que eu vou concluir aquilo, tá? A gente lida com a arte tem um lado muito subjetivo, né? Tanto que se você pedir para vários artistas fazer a mesma ideia, vai sair coisas muito diferentes, coisas um pouco similares, mas dificilmente são iguais, tá? Então tem essa coisa subjetiva, que acho que é onde torna o processo meio, às vezes a pessoa olha, não, tem que ser do meu jeito. Tá tudo bem também. Eu acho que o artista, quando ele tem essa postura um pouco mais é assim que se faz, é do meu jeito, é o meu estilo, pode ser que para alguma prestação de serviço seja mais difícil, mas ele pode abrir caminho para um lado mais autoral, tá? Não é corona, é só um espirro, tá? Então, às vezes, esse lado mais. Eu tô péssimo para palavras hoje, mas um lado mais de imposição, tem que ser assim. Cara, às vezes isso também é o seu lado artista falando mais alto e você pode buscar caminhos onde vira a sua arte e não uma prestação de serviço, tá? Eu acho que tem caminhos para isso também, beleza? Vamos lá. O Atila está perguntando se eu já pensei em pintar miniaturas. Cara, não, eu acho legal. Eu lembro de quando eu era bem pequeno de montar aquelas miniaturas de avião que tinha umas colinhas e tinha uns adesivos que você tinha que mergulhar na água para depois pôr no aviãozinho. E eu sofria com aquilo, mas eu gostava de fazer. Mas nunca pensei em levar isso para pintura, tá? É um negócio interessante. Eu tenho vários bonecos aqui na minha mesa que eu pago um pau para essas pinturas que a galera faz. Uma coisa que eu acho legal é a impressão 3D. Eu acho que a impressão 3D ela abre um universo aí, tem o lado técnico, mas ela abre um universo aí muito interessante para muita coisa. Tá? Inclusive uma produção mais autoral de coisas como brinquedos, toys e assim por diante. Pois é, falei, hein? Olha, até tô ficando rouco aqui. Então falamos aí dessa relação de estudos versus produção, tá? Estamos quase caminhando para o final, a minha horinha que eu dedico aqui, eu sei que agora pode ficar 4 horas fazendo live, mas também é cansar ficar me ouvindo aqui o tempo todo. Se desse ainda para mostrar coisas, acho que ficaria mais interessante. Então, antes de terminar, quem tiver alguma pergunta, faça aí para a gente finalizar. Eu vou lembrar novamente, ainda não estou com o link, mas fica de olho aqui no Insta, se tudo der certo amanhã, na bio ali do Insta, teremos um workshop de pintura digital. Passaremos um sábado inteiro juntos. Galera, um sábado inteiro, das 9 da manhã até pelo menos umas 6, 7 horas da noite, tá bom? Então, eu estou organizando aí esse workshop de pintura digital, é o workshop Ilustra Pro, tá? Eu vou trazer material lá do curso mesmo para um workshop gratuito, tá bom? Se inscreve, vai ter link, vai ter grupo de WhatsApp, vai ter aquela coisa toda para ter os materiais e tudo mais. Então, se prepara, guarda o sábado, se tudo der certo, dia 13, teremos esse workshop.
e eu vou começar a divulgar ele aqui a partir de amanhã. Espero todos vocês aqui lá, inclusive os alunos, tá bom? A gente vai poder fazer bastante coisa de pintura digital. A ideia é falar dos aspectos profissionais também, falar de organização, falar de modos de estudo, a gente vai falar de, o que mais que tem? O que estudar e como estudar, e a gente vai produzir, diante dos fundamentos, a ideia é a gente produzir uma pintura digital, tá bom? Então, fica ligadinho aí que logo, logo sai isso, para que a gente possa estar mais um tempo junto. Aí eu quero ver vocês me aguentarem, né? Tudo bem que não vai ser aqui na telinha, vai ser no Zoom, vai ter o chatzinho, vai ter lugar para conversar, vai ter um pouco mais de respiro, não essa telinha fechadinha aqui, mas vai ser pelo menos 8 horas aí comigo. Olha só, vai ser bom, hein? Beleza? É isso, galera. Eu acho que já podemos ir encerrando aqui. Eu ainda tenho coisas para gravar hoje. A pergunta do Léo aqui. Riamundi, você que fundou a Revo, queria dicas sobre isso, criação de produtora. Olha só, cara, essa aqui não dá para eu responder em pouco tempo, empreendimento. Cara, sim, eu fui o idealizador, eu trouxe a ideia da Revolution, né? Eu comecei ela sozinho, depois eu tive sócios e a gente foi crescendo a escola até o momento que eu depois saí. Tá? Fiquei na escola durante 3 anos. Começou num coworking, eu numa sala, poucos alunos, e a coisa foi expandindo. Tá? Cara, posso dar várias dicas, várias, de empreendimento. Isso é uma coisa legal, porque assim, tudo bem que a Revolution, a gente está falando de escola, né? Mas vocês que querem ter uma produtora, quer produzir conteúdo próprio, existem caminhos, tá bom? Não vou dizer que nem que é fácil, nem que é difícil. A questão é o quanto você vai estar disposto a se envolver nessa criação, e saber lidar com as muitas variáveis que um projeto desse tem, tá? Quando eu falo de variáveis, de você começar uma produtora, uma escola, um estúdio, primeiro, custos, né? Você está diante de uma questão de que vai envolver uma grana. Hoje em dia, se a gente pensa de forma remota e online, você gasta menos do que alugar um espaço presencial, né? Comprar máquinas, tudo isso tem um envolvimento de dinheiro muito maior. Hoje, para algumas coisas está mais fácil, né? Então você pode ter um estúdio que você coordena da sua casa e você tem outras pessoas prestando serviços para você, tá? Ou um collab da vida, onde você tem outros profissionais, vocês se juntam para produzir sem necessariamente estar de forma presencial. Tá? Então hoje a gente vive uma realidade que muita gente acabou entendendo que isso funciona também com as suas dinâmicas, mas funciona, tá? Então acho que a primeira coisa é você ter essa ideia de que pode necessitar investimentos, hoje menos, se for de forma remota e online. Que mais? Putz, cara, eu preciso aí dar uma estruturada, até dá para fazer uma aula disso, tá bom? Vou tentar resumir antes de finalizar a live. Para quem quer ter um empreendimento, tipo uma produtora, um estúdio, uma escola, cada uma vai ter níveis diferentes de investimento e objetivos diferentes, tá? Mas acho que passada a fase de olhar primeiro assim, com quem você vai se envolver, você vai fazer sozinho e vai contratar pessoas, você vai começar um negócio sozinho, depois você vai atrás de pessoas que possam estar junto na sua parceria, tá bom? Sozinho, as coisas elas tendem a caminhar de uma forma mais lenta, mas você tem mais controle. Quando você traz sócios, parceiros, você tende a agilizar não, você tende a avançar mais rápido, mas muitas vezes você não está mais sozinho, as decisões não são só suas, tá? Então são coisas a se pesar. Cara, eu acho que tudo é válido, tá? Tudo como experiência na vida é válido, seja as boas, seja as ruins, tá? Então tudo é uma experiência muito boa. O que eu acho legal, assim, quem tem ou quer ter, porque às vezes a pessoa não tem, mas ela pode desenvolver, tá bom? Assim como eu acho que todo mundo pode aprender arte, todo mundo vai atuar na área? Não, mas todo mundo pode aprender. Eu posso, se minha mãe quiser, eu posso ensinar ela a desenhar, eu posso ensinar ela a pintar, sendo que ela não tem envolvimento com arte. Tá? Então eu parto desse pressuposto. Todos podem aprender qualquer coisa. As nossas afinidades e nosso envolvimento com os assuntos é que vão
fazer a gente caminhar para alguns locais ou não, tá? Então, da mesma forma que um artista, e eu prego essa bandeira levanto essa bandeira de que qualquer um pode aprender a arte, cara, qualquer um pode ser empreendedor. É um tema que eu gosto pra caramba, né? Eu poderia trazer aqui mais assuntos disso até, às vezes mais do que a arte até, porque é um negócio que eu vivo, já vivo há alguns anos e eu gosto, tá? Então, quem às vezes não tem essa veia, mas quer ter, pode aprender. Quem já tem ali uma vontade, que nem o Leonardo está falando aqui, de ter aí um estúdio, uma produtora, quer ter um empreendimento, cara, a vontade já é algo excelente, tá? Esses dias eu vi uma frase que você não consegue ensinar alguém a ter fome, né? Você pode ensinar um monte de coisa, mas, cara, fome ou você tem ou você não tem, né? Você não fala pro cara, fica com fome aí, né? Então, essa vontade, assim como é aqui dentro da arte também, ela já é um ponto importante, né? Você já tem essa vontade. Aí você vai pesar se você vai querer começar isso sozinho ou se você vai querer se envolver com pessoas para agilizar o crescimento, o processo, tá? Outra coisa que é bem importante, cara, que foi uma das bases, né, de construir a Revolution, cara, é network, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o network que eu tinha de conhecer os profissionais, professores, escolas, toda a bagagem que eu adquiri no meio acadêmico, e eu trouxe isso para a Revolution, né? Eu trouxe, por isso que eu falo que eu sou o idealizador, eu trouxe a ideia realmente, e aí esse network foi o que startou, não tem como ser diferente, tá? Teria como ser diferente, mas o network que eu já tinha, ele fez crescer de uma forma mais rápida e exponencial, tá? Então, putz, conhecer o Pedro Conte, o PQ, o Thiago Reusel, o pessoal da Melier, o pessoal da ICS, o Mike, toda essa galera ajudou nesse crescimento, tá? Então, quando eu falo de network, no seu caso, você está falando de um estúdio, não uma escola, cara, é um network assim, o caso do Léo aqui, eu sei que ele já trabalhou em produtoras, cara, isso já é um ponto, né? Dá para você, de repente, fazer uma parceria. Eu sei que às vezes não, que negócio é negócio, concorrência é concorrência, mas, cara, então pessoas que já passaram por esse local, você consegue fazer uma parceria. Quais seriam os seus clientes? Cara, se não tem cliente, não tem, né? No caso de uma escola, o que você faz? Você tem a estrutura, você tem os profissionais, e aí você tem a divulgação e os alunos vêm, né? Esse é o caminho. No caso de pegar trabalhos, cara, você tem que ter um portfólio, né, para você mostrar aquilo que você faz. E é a mesma coisa que um freelancer ir atrás de trabalho, você vai ter que ir atrás de clientes, né? No caso de um estúdio, você já pensa que são clientes que podem ser maiores, projetos maiores. Então você vai precisar ir atrás disso também com o seu portfólio, com os seus contatos, cara, contato é uma coisa importantíssima. A gente fala muito aqui do QI, né, quem indica, mas contato é tudo na vida, tá bom? Então a gente ter bons contatos, criar conexões, criar network, abre outros mundos do que a gente ficar sozinho dentro de casa, tá? Então pensem nisso aí também, para quem tem o lado, não só para quem é empreendedor, porque o artista freelancer ele é um empreendedor também, então você precisa de conexões, tá? Outra dica que eu posso dar para finalizar aqui, de quem quer ter um empreendimento, cara, eu falei que tem a parte de investimento, às vezes você pode falar, não, mas eu não preciso, eu já tenho computador, eu já tenho estrutura, tá bom, mas no momento que envolver dinheiro, e se você tiver outras pessoas envolvidas, cara, precisa ser um assunto, dinheiro, como eu já falei aqui em outras questões, ele é sempre um tabu, né? Falou dinheiro, a galera até arrepia a espinha aqui. Se falar que o cara ganhou X mil reais, nossa, né? E aí vira um auê. Mas a minha proposta de falar do meio profissional também é falar de valores. Mas quando envolve dinheiro, cara, e tem pessoas, é uma coisa que tem que ser muito aberto esse jogo e tem que ser muito bem coordenado, tá? Isso para qualquer etapa, seja você ter um sócio, você ter 5, você ter 3, não aconselho muito sócios, tá? Mas o dinheiro, tem um cara de marketing, não é de marketing, é um cara de mídia, mas é um cara gigantesco lá de fora, chamado Gary Vee. O Gary Vee, ele tem uma frase que ele fala, voltado para a empresa, tá? Mas não é só para a empresa, que o dinheiro é oxigênio. E realmente, dinheiro é oxigênio, porque se eu estou aqui com vocês é porque eu tenho uma internet, eu tenho um celular com qualidade, fazer câmera, eu tenho uma luz, eu tenho um computador, eu tenho um programa, eu pago isso e aquilo. Então o dinheiro me permite respirar aqui com vocês e trazer o conteúdo. Se eu tivesse atolado e preso a dinheiro, não estou precisando, talvez eu nem poderia estar dedicando esse tempo aqui, tá? Eu teria que estar focado em ganhar mais e não sei o quê. Então
O dinheiro, ele é oxigênio. E entender o dinheiro como isso e fazer as contas, as divisões, os planejamentos, no caso de um empreendimento, ele é importante, tá? Às vezes parece que não, ainda mais se você estiver entre amigos, e você for fazer um negócio entre amigos, cuidado, assim, cara, é amigo, negócio é negócio, estabelece as regras do jogo, que aí dá tudo certo, tá bom? Tipo negócio com um parente, putz, vou chamar meu primo fazer um negócio, cara, chama, mas assim, ó, é assim, ó, X é X, Y é Y. Tá aqui, tá no papel, tá no contrato, tá? Porque a gente tende a confundir amizade, parente, e aí juntou grana no meio, a chance de dar errado é grande, tá bom? Então essas separações, elas são importantes e elas fazem parte de um pensamento profissional, tá bom? Saber lidar com dinheiro é um pensamento profissional para qualquer um, para o freelancer, para o cara que abre produtora, que abre estúdio, tá? Então essa regrinha aí faz parte do jogo, tá? Cara, putz, tem muita coisa, né? Então eu falei network, falei do lado de investimento, saber lidar dentro de sociedade, parcerias, ter as regrinhas, pontuar elas mesmo no papel ali, como é que funciona, porcentagens, coisas desse tipo. Cara, acho que a coisa principal é startar o negócio, é começar, sabe? Cara, começa, procura um projeto pequeno, um cliente pequeno, começa você, daqui a pouco você vê se precisa de alguém, e assim você vai crescendo um negócio, tá? Eu agora aqui, por exemplo, sempre fui a Renata, que está sempre no background aqui, no meu projeto, eu chamo de projeto, mas agora tem o Léo, já tem mais gente entrando, então assim, a coisa ela está tomando um corpo, mas eu segurei muito o freio de mão por muito tempo, porque eu já tinha tido uma experiência e eu falei, agora eu quero ficar um pouco sozinho, vai sozinho, cara, o crescimento ele é mais lento como um todo, tá? Então a troca de experiências ela faz a gente crescer um negócio, crescer uma profissão, tá bom? Vocês que ficam aí, às vezes eu entendo que, ainda mais hoje, né, no meio de pandemia, a gente ficar sozinho, só estudando também, às vezes é chato. Você precisa fazer amigos, precisa conhecer gente online, conhecer pessoas que estão na mesma vibe que você para trocar informações. Por isso que eu tenho curso, por isso que os cursos têm grupos de alunos, e aí tem alunos aqui trocando informação, tá? Porque o autodidata, tem algumas pessoas que, eu sou autodidata. Cara, tem o lado bom, mas tem um lado ruim, tá? Ficar isolado demais não é tão bom assim. Você acaba ficando com uma visão, às vezes, muito restrita de mundo, tá? O Luiz está falando, conta um pouco sobre a Revolution. Cara, estava falando aqui sobre esse meu começo aí, né, dando dicas para o Leonardo aqui, que ele quer fazer um empreendimento, tá? Dá para trazer outras histórias aqui, dá para trazer outros momentos, tá bom? Mas acho que essas dicas são as básicas, fundamentais aí para quem quer pensar no negócio. O principal é fazer, cara, começa de algum ponto. Que nem eu comecei com uma sala de coworking para 4 alunos. Eu tinha um PC, eu tinha um notebook e eu comprei 3 computadores. Então eu dava aula no notebook e eu tinha 4 alunos. E aí foi assim que eu comecei a Revolution. De novo, depois vieram os sócios e a coisa foi encorpando e crescendo. Tá? Mas se eu não tivesse tido um dia a ideia e falar, cara, vou para frente e vou alugar, vou investir. Você tinha dinheiro sobrando, você comprou 3 computadores, eu comprei 3 computadores, eu não estou aqui, mas com um negócio chamado cartão de crédito, eu falei, daqui ó, 3 computadores em 12 vezes. Foi assim, tinha a grana? Não tinha, eu fui fazendo ela no meio do caminho, tá? Então empreender também tem essa dose aí, o Léo tá aí, estava citando o Léo aí que agora é da equipe, empreender tem que ter essa dose que nem todo mundo tem, né? Uma coragenzinha ali, cara, senão você pensou demais, é que nem casamento, pensou demais não casa, entendeu? Então tem que ter eu vou fazer, e ir atrás, tá? E começar, né? Saber que tudo tem um primeiro. A gente sempre almeja o lugar gigante, sem funcionários. Cara, vai começar de um ponto, você mais alguém, depois você e mais 2, mais 3, e a coisa tende a crescer, tá? Mas é isso, assim, quem tem vontade, faça, tá bom? A mesma coisa da arte, cara, tá com vontade, estuda, entra no curso, faz, não fica... parece filosofia de boteco, né? Mas a gente só vive essa vida uma vez. Cara, se não for atrás de alguma coisa que você queira, a vida passa, né? Vira aquelas pessoas que olham para trás e falam assim,
Nossa, aquela vez lá eu podia ter feito. Aí bebendo uma cachaçinha. Ah. Bebe a cachaça para comemorar as coisas que você fez, que errou, não as coisas que você não fez, tá bom? Daqui a pouco eu vou trazer uma bebida aqui para a gente estender o assunto, tá? Mas legal, pô, ó, empreendimento, empreendedor, essa linha daria para fazer uns workshops. É que a gente está falando com um artista que tem que ter uma veia empreendedora, sim, para você ir atrás do seu trabalho, geralmente, principalmente o freelancer, né? Mas daria para a gente fazer aí umas coisas bem legais. Eu tenho planos futuros de ir para essa linha também, porque, ó, já estou estendendo aqui, mas tá bom. Uma coisa que eu acho, pessoal, assim, quem tem e quem não tem, tá tudo bem, tá bom? Não é todo mundo que vai ter uma veia de empreender e fazer um negócio. Muito pelo contrário, acho que a gente brasileiro tem uma visão que a gente só funciona sendo funcionário e não é bem assim, tá bom? Ser funcionário você tem, em teoria, segurança, tá? Bem entre aspas, tá? Essa segurança só existe enquanto as coisas estão bem. Surge uma pandemia, a pessoa perde o emprego, tá? Então a segurança de ser funcionário é uma. Ao mesmo tempo você não tem liberdade, né? Você troca o seu tempo para estar diante daquela prestação de serviço. Ah, mas um freelancer não está trocando tempo dele? Tá, só que ele tem mais liberdade, né? Um freelancer, ele pode, às vezes, ganhar mais no trabalho e ficar um pouco mais de tempo sem trabalhar. Às vezes ele vai precisar ir atrás de muito trabalho, mas, cara, se ele tiver tempo numa terça-feira à tarde, ele vai assistir um filme, tá? Então, querendo ou não, essa liberdade, ela tem um preço grande, tá? Eu primo por essa liberdade, tá? Foi o que me fez vir para Curitiba, foi o que me fez ter várias mudanças na minha vida. Só que você paga um preço, que aí você tem que saber lidar com isso. Mas o que eu gosto da veia de empreender é que, cara, você é a mesma coisa como ser um professor, com o papel que eu faço aqui. Cara, estou falando para várias pessoas ideias. Todas são boas? Não. Todas são a mais pura realidade? Não. É um ponto de vista. Então, alguns vai falar legal, outros vão falar, mais ou menos, não gostei. E aí outros vão falar, pô, vou pegar isso aqui e vou levar para minha vida. Então, eu gosto dessa comunicação, né? E eu acho que o lado do empreender, principalmente no Brasil, cara, a gente está num país de 14 milhões de desempregados, né? Então, quando você empreende, querendo ou não, você pode ser uma empresa de um homem só, mas o seu negócio, ele vai envolver pessoas, ele vai envolver o mercado, ele vai fazer a roda girar. Como um artista, como um freelancer também. O artista tem um lado mais filosófico, ele tem um ponto de vista. O freelancer está movimentando o mercado. Mas, cara, quando o empreender, ele tende a expandir um pouco, ele aumenta um pouco esses alcances, né? Cara, às vezes o seu negócio começou a dar certo, daqui a pouco você contrata uma pessoa. Quer dizer, já é uma pessoa que você está diretamente afetando de forma positiva para a vida dela, né? Às vezes uma pessoa está sem emprego e ela começou a trabalhar com você. Daqui a pouco é duas, daqui a pouco é três, daqui a pouco é um parceiro seu que não estava numa linha, ele pode se aproximar e fazer uma linha junto com você. Então isso eu acho que ele vai, né, que nem jogar uma pedrinha no lago, vai fazendo aquele movimento e vai expandindo, tá? Então eu gosto da linha de empreender, tá? O Léo falou aqui, e um não exclui o outro, né? Vários são seis. Cara, com certeza, as coisas não se excluem. Eu, às vezes, tem umas coisas que minha esposa me critica, às vezes, nesse sentido, abrir uma vulnerabilidade aqui, que às vezes eu tendo a olhar as coisas como isso ou aquilo, e eu venho falando isso até para alunos e até aqui, tentar olhar para, não é isso ou aquilo, pode ser isso e aquilo, tá? Achei que tinha caído a luz aqui, meu monitor desligou. Então a gente não precisa ficar excluindo as coisas. Eu posso ser um freelancer e começar um negócio e eu vou conduzindo os dois, como eu faço aqui. Eu sou um artista, presto serviço, tenho meus projetos, tenho esse projeto aqui e vou conduzindo da melhor forma possível que eu consiga. E aí eu vou expandindo, tá? Então se você tem aquela vontadezinha ali, começar um negócio, cara, começa a olhar como seria, né? Começa a fazer um planejamento simples. Tá, eu quero ter um negócio de canecas ou de camisetas. Ah, mas eu preciso da máquina. Cara, será que você precisa logo de cara da máquina que vai imprimir as suas camisetas? Não tem ninguém que presta serviço? Cara, de repente você descobre que tem uma fábrica na sua cidade, na sua rua, na internet, que vai imprimir suas camisetas e entregar na sua casa. Ah, vai ter um custo maior. Vai, mas você pode começar. Você precisa comprar 200 camisetas? Não, você compra 10. Você investe 10 e você faz girar aquilo para você começar a experimentar o que é ter um negócio, tá?
Então, eu acho isso extremamente produtivo, tá? Ainda mais na situação do país que a gente vive, acho que mais empreendedores é sempre bom, tá bom? Pode ser uma visão capitalista minha? Pode ser uma visão errada? Pode, mas é o meu ponto de vista e eu vejo o quanto isso influencia pessoas. Se eu não saísse de São Paulo um dia com uma ideia e viesse e começasse uma escola em Curitiba, como não tinha antes, não existiria, por exemplo, a Escola Revolution, né? De novo, vou falar, fui sozinho? Não. Comecei sozinho? Sim. Mas não existiria, né, um marco que virou uma referência, que compete com outras escolas de alto nível, né, que tem um nome. Tá? Então, cara, foi uma ideia lá atrás e, na verdade, ela veio, eu vim com a ideia, só que ela demorou para acontecer. E ela começou a acontecer numa situação até um pouco adversa, onde eu tinha uma sala de coworking que eu estava com um amigo e ele saiu da sala e eu tinha duas opções, ou entregar a sala ou continuar. E aí o meu lado de querer continuar foi o que fez as coisas crescerem. Tá bom? Pô, galera, ó, esse papo rendeu aqui, esse finalzinho aqui, hein? Caraca, meu. Vamos lá. É isso, pessoal. Vou encerrar. Tenho coisas para fazer aqui. Deixar a livezinha gravada também, para depois ir para o YouTube. Estou fazendo isso, tal. Uma tal de sala 1604. É isso aí, virou até o nome do podcast, a sala 1604. Mas na sala 1604 já foi quando foi para o lugar maior, tá? Não era a salinha pequena do coworking, não. Beleza? É isso, pessoal. Então valeu aí. Esse papo foi bem. Ó, saí de uma lavada aqui, hein? Tava encerrando, o Leonardo puxou. Você vê que esse assunto eu gosto, né? Puxou da alma lá, vem falar disso. Mas é isso, galera. Pensem nisso. Espero que vocês possam levar um pouco disso aí para a vida de vocês, tá bom? E pensem nesse lado de empreender. Olhem para a sua profissão como um empreendimento, sim, tá bom? Como que vocês podem expandir e assim por diante, tá bom? Tem muita gente precisando ou da palavra de vocês, ou da arte de vocês, ou do empreendimento de vocês, tá bom? É isso, galera. Chega, senão a gente vai puxar outro assunto e eu não vou sair mais hoje daqui. Tá bom? Valeu, Léo. Valeu aí pela pergunta. E valeu, galera, que esteve até agora aqui comigo. E a gente vai se vendo aí, workshop em breve. Beleza? Valeu todos os alunos aí também, Danilo, Léo, Coruja. Beleza, galera? A gente se vê na próxima segunda-feira, tem mais. Abraço pra vocês. Beijo no coração. Até mais.